Olá, boa noite. Boa noite a todos para mais uma oportunidade de estudo. E nós aqui então com mais uma palestra ao vivo da Casa do Caminho em São Paulo, Campo Limpo, hoje dia 27 de junho do ano de 2021. E a gente começa os preparativos aqui para mais uma oportunidade de estudo, mais uma palestra. Muito bem. E aí, no domingo passado, eu coloquei um desafio para vocês aqui. Nós falamos sobre ansiedade. E aí, como foi essa semana? Foi um pouco mais tolerante? Escreve aqui para mim no chat. Boa noite, Rê. Boa noite, Sueli. Airam, boa noite. Ivonete. E aí, Rebeca, Lilian. Boa noite, Hilda. E aí, foi mais intolerante essa semana? Controlou mais a ansiedade? Como foi vocês que assistiram domingo passado? Ficou mais paciente? Que bom que tá perfeito, Lilian. Muito obrigado pelo feedback. Muito bem. Tudo bom, Alzira? Boa noite. Tudo ótimo aqui. A gente vai falar de um assunto muito interessante essa noite, sobre o bem. Boa noite, Cristina. Lembrando que vocês podem colocar aí os nomes para vibrações de pessoas encarnadas ou desencarnadas, não é verdade? Colocando aí também que vibrações vocês emanam para essas pessoas. Tentou ser mais paciente? Muito bem, Lilian. Vacilou, né? Quem nunca? Boa noite. Boa noite, Leonice. Boa noite, Gisele. Boa noite, Alzira. Vibrações aí para nós, para os filhos. Vibrações de quê, Alzira? Vibrações de amor, de alegria. Boa noite, Maria. Boa noite, Décio. Vibrações de saúde para o Flávio Marques, Décio. Boa noite, Elza. Leonice. Boa noite, Alessandra. Muito bem. E você sempre pratica o bem? Ou alguma vez você falou, cansei de fazer o bem, vou pensar só em mim? Como que é isso para você? Boa noite, Edinalva. Muito bem, Edinalva. Pronta para fazer o bem? A gente gosta de falar, né? De fazer o bem. Mas e as nossas atitudes? Será que são assim? É pra gente refletir a respeito, não é não? Lembrando também que uns avisos importantes aqui da casa, a gente tem aumentado as doações para as famílias em necessidade. Então continuem vocês também contribuindo com a casa. A gente aceita doações tanto de alimentos para montarmos as nossas cestas básicas. Boa noite, Regina, Daiane, Rogério, Gustavo, Angelina. A gente continua recebendo também doações para o nosso bazar, que mantém todos os nossos custos, não é? E é muito importante que você doe roupas ou sapatos, eletrônicos, bolsas, que estejam em boas condições, que possa servir para alguém, não é verdade? E a gente tem feito muitas doações, inclusive, na última vez que tivemos um grande pichinchão, o que sobrou, nós fizemos também uma doação que foi levada, né, por um dos nossos trabalhadores, né, para uma comunidade carente. Então sempre é bom, abra o seu coração, faça suas doações, não é? Enfim, também lembro a todos vocês para pegarem já o seu copinho de água, deixa do lado, para a gente poder fluidificar, não é? Vibrações de muito amor, né, para o Antônio Carlos, não é? Onde ele quer que esteja bem, que esteja sempre recebendo essas nossas melhores vibrações de alegria, não é? Vibrações de saúde, isso mesmo, Edinalva. Coloque aí. Regina, boa noite.
Luzimar, boa noite, Manuel, companheiro de trabalho, Lenis, boa noite, Terezinha, muito bem. Lembrando também, para quem não estuda na casa ainda, que vamos começar uma nova turma em agosto. Façam suas inscrições, não é? Como pode fazer a inscrição? Através do telefone do agendamento, do WhatsApp. Você pode também fazer a inscrição no próprio site ou no Face aqui da casa, colocando o seu nome, seu e-mail, seu endereço, não é? Colocando o seu telefone de contato e a sua data de nascimento. Basta isso para você fazer sua inscrição no próximo curso. Boa noite, Carla, Patrícia, Lucimar. Então, coloque aí, inscreva-se, né? Também pode se inscrever pessoalmente lá nos dias que nós fazemos o atendimento na casa, aos domingos, né, às quintas-feiras à noite. E agora temos uma novidade. Vamos retomar os atendimentos às terças-feiras. Isso mesmo, a partir de julho. Não nesta próxima terça, na seguinte, dia 6 de julho. Se eu não estiver equivocado. Não é? Mas como é que a gente faz para participar dos nossos atendimentos na casa? É necessário fazer o agendamento, porque nós precisamos cumprir todas as normas de segurança em relação, né, à Covid-19, não é? Ou seja, a necessidade de afastamento. Então a gente coloca as cadeiras no salão bem afastadas, 1 metro ou até mais, para que a gente tenha essa questão, né, de não aglomerar, o uso de máscara, a medição de temperatura, todo o protocolo que devemos cumprir, não é? E para agendar, você precisa de usar o WhatsApp, que é o número 11 98463 2650, não é? Repetindo aí, ó, 11 98463 2650. Pois é, mas você também quer trabalhar na Casa do Caminho? Coisa boa. Venha se juntar a nós. Nós necessitamos de mãos, não é? Que possam nos ajudar em todos os tipos de trabalho, que são sempre úteis. E quando a gente pensa que trabalha para os outros, o benefício maior é sempre nosso. Então, venha com a gente, venha nos ajudar, né? Nós precisamos de mais trabalhadores, né? O trabalho para Jesus, né, na verdade, não tem limite, ele sempre cresce. Nos dias atuais, então, cada vez mais pessoas necessitando, né? E a casa precisa estar aberta. E para funcionar, precisamos de pessoas encarnadas, porque os desencarnados já estão lá, não é? Boa noite, Ismeia, Dailton, boa noite. Então, assim, sempre é bom. Então, voltando aos atendimentos, às terças-feiras às 20 horas, quinta-feira às 20 horas, aos domingos das 9 às 10 e às 11 horas. 3 horários aos domingos, seguindo todo o protocolo, né? Nossos atendimentos, eles são um pouco mais curtos do que eram no passado, antes da pandemia, mas eles cumprem, né, tudo que é necessário. Boa noite, Deise. Boa noite, Marilene. Muito bem, já pegaram a aguinha? A gente já está para começar. Mais um pouquinho de tempo e a gente já começa, não é? Estamos aguardando mais pessoas entrarem, os nossos amigos habituais, a grande maioria já está aqui presente. E vamos falar de coisas muito boas, né? Hoje vamos falar de praticar o bem. Será que praticamos o bem? Ou será que praticamos porque pode ser bom, ter algum benefício, não é? Ou a gente é reativo e a gente faz por... afinal de contas a pessoa foi boa comigo e eu vou ser também, não é? Como é isso, não é? Esse conceito de praticar o bem. Vamos lá, então? Vamos começando? E para começar bem, a gente precisa de começar com uma prece, não é? E lá em Kardec diz o que sobre prece? Olha só. A forma nada vale, o pensamento é tudo.
Orai de acordo com vossas convicções e conforme melhor vos apraz. Um bom pensamento vale mais que palavras numerosas, das quais o coração está ausente. Então, essa é a mensagem de Kardec sobre prece. Já falando sobre isso, vamos então fechando os nossos olhos e assim elevamos os nossos pensamentos e cumprimentamos a equipe espiritual presente na casa de cada um de nós. E agradecemos esses irmãos por mais uma oportunidade de aprendizado, mais uma oportunidade de estarmos com eles, de estarmos estudando, falando do Evangelho de Jesus, através dos ensinamentos de Emmanuel. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade e pedimos que nos dê a sabedoria, nos dê a luz, que nos dê a capacidade maior de compreensão para que a gente possa colocar no nosso coração cada ensinamento desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, começando então nossa palestra aqui, é o capítulo 11 do livro Pão Nosso, que foi livro escrito por Chico, né? Psicografado pelo Chico, que é um texto do Emmanuel. O Emmanuel, ele pegou então pedacinhos da Bíblia, um versículo pequeno, e escreveu um texto para nossa maior compreensão do assunto, de uma palavra que Jesus, de uma frase dita por Jesus, não é? E este é o capítulo 11 do livro Pão Nosso, que tem o tema O Bem é Incansável. E aí o versículo é o versículo 13 do capítulo 3 da segunda epístola, né, de Paulo aos Tessalonicenses, que diz o seguinte: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Antes de entrar no texto de Emmanuel, eu gosto de explicar um pouquinho de onde saiu essas palavras, de onde elas saíram. As epístolas de Paulo, o que são epístolas? São cartas. Então, Paulo de Tarso, ele fez um trabalho imenso de fundar igrejas em vários locais. Mas como ficariam essas igrejas sem a presença dele constantemente? Porque naquela época não se tinha carro, não é? Era a pé que se faziam as longas distâncias e ele não poderia ficar visitando totalmente, frequentemente. Então ele escrevia cartas. E essa epístola, essa é a segunda, né, aos Tessalonicenses. Quem são estes, né? A Tessalônica, ou seja, que atualmente é a Salônica, ela está na Grécia. Foi fundada em 315 a.C. pelos povos da Macedônia. E as duas epístolas de Paulo, elas fazem parte do Novo Testamento, e a tradição atribui a autoria delas a Paulo, que escreveu entre 50 e 52 depois de Cristo, né? Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia, que hoje faz parte da Grécia, não é? Então, para este pessoal, para os Tessalonicenses, Paulo escreveu essa epístola que lembrava de algumas coisas importantes sobre o comportamento deles em relação, né, às atitudes cristãs. E Paulo falava de uma maneira geral nessa epístola que cuidado com as pessoas com quem você está andando. Não é? Se elas não forem pessoas do bem, se afaste delas. Busque trazer o bem com você, não é? Tenha tolerância para com elas, mas não caminhe junto com elas, porque elas, de uma certa forma, vão atrapalhar a evolução do seu caminho, não é? E tem esse trechinho. Vamos então para o texto do Emmanuel agora no livro. O bem é incansável. Vamos lá. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência
quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos na nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige, amando-nos e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediamos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Olha quantas palavras aí, até um pouco difíceis, não é, que Emmanuel usa, mas quando ele fala do bem, todo mundo tem uma certa compreensão do que é o bem. Como está no dicionário isso? O bem é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Não é um conjunto de princípios fundamentais propícios ao desenvolvimento e o aperfeiçoamento moral, que é dos indivíduos e da comunidade. E você está cansado de praticar o bem? Você já ouviu pessoas falando assim, eu faço tanto para as outras pessoas, eu estou cansado, só recebo ingratidão. Ou então, eu ajudo tanto e olha o que me aconteceu. Olha essa bomba que caiu na minha vida agora, não é? Eu acho que eu estou fazendo coisa errada, fazer o bem não está me trazendo coisas boas, não é? Então, quando a gente começa a questionar isso, a gente tem que pensar, de onde está vindo esse questionamento, não é? Por que existe esse incômodo em mim? Afinal de contas, o que eu faço de bem e o que eu recebo que às vezes não é bem, tem uma relação? Ou seja, eu faço bem e eu tenho que receber o bem, porque afinal eu fiz o bem, quer dizer, eu acho que eu fiz o bem. Então a gente tem que desvincular isso. O que eu faço porque é da minha natureza boa fazer, não é? Eu não posso vincular necessariamente, condicionar aquilo que eu recebo. Por quê? Porque eu recebo aquilo que eu preciso para melhorar, para aprender, para superar. É a minha prova, é para aquilo para o que eu vim fazer aqui. Então, se eu recebo esses desafios, essas coisas complicadas, essa família que encrenca, as pessoas que implicam comigo, ou então algum problema muito sério, se isso está vindo para mim, é para eu colocar em prova aquilo que eu sei. Isso não tem a ver com o bem que eu acho que eu faço para os outros. Se eu questiono isso, é porque, como Emmanuel disse, a gente ainda não emergiu do mal, ou seja, a gente não saiu deste mal, que a gente está envolto. Sim, a gente está envolto, sim. A gente aqui não é santo. Longe disso. Se estamos onde estamos, se estamos estudando, se estamos ouvindo essas coisas, é porque precisamos. Porque se a gente não precisasse, a gente não estava aqui. Primeiro que esse não é um planeta para pessoas iluminadas. Se estamos aqui, nessa encarnação, é porque nós temos muito ainda a aprender, não é? E a gente tem que ficar cansado de fazer o bem. Tô cansado, não vou fazer mais o bem não, agora eu vou cuidar de mim. Já ouviram gente falar isso, né? Eu faço bem para tanta gente, eu quero ajudar tanta gente, e eu? Quem que me ajuda? Não é assim que muita gente fala? Pois é,
Aí a gente tem que entender sobre essa questão de gratidão. Será que a gente sempre foi grato a tudo que a gente recebeu? Será que a gente retribuiu com o bem, todo o bem que a gente recebeu? Será? Pensar na nossa vida inteira. Nós aqui temos pessoas com bastante idade, com pouca idade, mas todos nós temos uma experiência, não só apenas nessa vida, mas em outras vidas. Será que a gente agradece mesmo o que a gente recebe? Será que a gente percebe o bem? Como é que é isso para você? Quando você está entre as pessoas, como você identifica uma pessoa que faz o bem? Você identifica pelo olhar dela? Pelas palavras dela? Pelas atitudes dela? Aí você pode dizer, nossa, aquela pessoa faz tanto bem. Porque todos nós, sem exceção, temos muitas pessoas ao nosso redor que fazem o bem. Para nós, inclusive. Mas às vezes a gente não enxerga, não é? Como Jesus já dizia, há de ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Será que ou a gente imagina as coisas, ou a gente pensa que a pessoa está com aquela intenção por trás de uma coisa boa que ela nos fez, e a gente fica precavido, não é? E a gente fica assim, não aceitando às vezes aquele bem que a gente recebe. Como que somos nós, né, no aceitar o bem que nos mandam, que nos recebem? A gente é receptivo a este bem? Ou então, como era Jesus, não é? A gente fala aqui de uma palavra misericórdia, né? Que Jesus sempre foi misericordioso, com os misericordiosos braços, ele sempre nos aguarda para a atividade renovadora. Misericórdia, o que é? No dicionário diz assim, sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade é um ato concreto de manifestação deste sentimento, como o perdão, indulgência, graça, não é? Clemência. Então, braços misericordiosos é aquele braço que entende que nós caímos e por nós tem compaixão, ou seja, entende o nosso sentimento e quer nos ajudar. Então, será que somos misericordiosos com aquelas pessoas que a gente faz o bem e a pessoa nem percebe, nem agradece e muitas vezes ainda ironiza? Será que nós somos misericordiosos de entender que aquela pessoa está num outro momento e que ela ainda não entendeu o mecanismo de como funcionam as coisas neste mundo? Que ela pensa que as coisas são só materiais, que a gente vive de troca? Porque nós não vivemos assim, né? Ou seja, nós doamos o nosso melhor. Esse é o mandamento de Jesus. Faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizessem a você, né? Então, a gente precisa de entender essa questão. Porque Jesus, por exemplo, não é? Ele tem paciência com ainda os nossos atos criminosos, os nossos atos onde a gente ainda recusa a nossa própria iluminação. Mas Jesus desiste de fazer o bem para conosco? E pelo contrário, ele manda mais emissários para nos ajudar, para nos intuir, para que a gente possa não cair demais com as nossas más escolhas e más atitudes, né? Nos nossos desvios, muitas vezes criminosos. Nós temos Jesus lá, não é? E podemos suportar as pequenas decepções que nos acometem, porque as pessoas nos decepcionam em todos os aspectos, não é? Desde pessoas como conhecidas como as estranhas. Elas estão aí buscando viver a vida delas, buscando o aprendizado delas, na missão delas. E às vezes nós damos tanta importância para o que o outro vai pensar de mim, o que o outro vai falar de mim. O outro está fora da nossa zona de controle. Não temos como saber ou como querer que o outro pense coisas a nosso respeito. Ele tem a liberdade, como temos nós a liberdade de acharmos o que quisermos sobre as pessoas, não é? E Paulo alerta a gente
Ele fala, se cansarmos de fazer o bem, é porque ainda estamos no mal. E aí, é algo que a gente gosta de ouvir, né? Será que eu estou no mal ainda? Quando eu deixo de fazer o bem, talvez seja esse mal ainda que habita lá dentro de mim e que eu ainda estou tratando, não é? Porque nós estamos todos em processo de melhoria, e é um processo de melhoria contínua. Porque nós também nos acostumamos no mal, não é? Desde outras vidas, né? Nós somos preparados para enfrentar a maldade, para nos fazer forte, para esperar que alguém um dia vai puxar o nosso tapete, não é? Achando que talvez isso seja algo normal, que seja algo certo, que afinal de contas a gente tem que lutar pelos nossos interesses acima de tudo, mesmo que às vezes alguém se prejudique. Será que é assim? Mas que Jesus não cansa de buscar despertar este bem que já está dentro de nós, que habita em nós, que já existe em nós, somos todos nós criados por Deus, então o bem já vem dentro de nós, não tem como a gente não ser bom, ele já está dentro de nós. Nós, por vários caminhos, muitas vezes optamos por fechar isso, não é? Por termos sofrido, por termos feito coisas ou recebido maldades, a gente acredita que temos que ser maus também, não é? Muito bem. E aí, a gente nesse momento pensa naquela pessoa que eu mencionei logo no começo, né? Sabe aquela pessoa bondosa que já cruzou seu caminho, talvez muito mais do que uma pessoa? Pensa nessa pessoa que pratica o bem, não é? Uma pessoa que você conhece, às vezes é alguém da família, alguém do trabalho, às vezes é uma pessoa da vizinhança, às vezes foi a mãe de um amigo, enfim. Como que essa pessoa cumprimenta os outros? Como que essa pessoa olha? Como ela fala para os outros? Como que é a maneira? Porque o bem, quando você deseja para a pessoa, não é só a palavra, eu desejo bem para você. É a maneira como eu falo com você, é o olhar que eu tenho. Isso tudo comunica, isso vibra o bem. Então, este bem, que é um sentimento lá seu, é que vai emanar para os outros, ele vai receber independente do que você fale. Não é verdade? Mesmo quando a gente às vezes tem que falar palavras difíceis, a gente tem que falar com amor. Porque o que a gente está demonstrando? O bem. Eu quero que a pessoa melhore. É isso que eu estou demonstrando, não é? E o bem é algo que a gente vai praticando cada vez mais. Não sei praticar o bem, eu acho que eu não pratico o bem. Vá lá, recorra ao Evangelho de Jesus. Estude pequenos trechos do Evangelho. Quando você estiver sentindo que você não está praticando o bem o suficiente, ou que você está fazendo, estão acontecendo coisas tão negativas, vá lá no Evangelho, que você vai encontrar nas palavras de Jesus o apoio que vai fortalecer a sua decisão de seguir praticando o bem, porque esse é o caminho. Você pode não escolher esse caminho agora, você vai ter que escolher no futuro, porque este é o caminho, não tem outro caminho de evolução. Você pode ter já prorrogado várias encarnações, e a vida vem e dá cacetada, e puxa o seu tapete, e você cai e sofre, para você pensar e refletir nas suas atitudes. E aí você levanta e quer fazer melhor. E o melhor é fazendo o bem. Então busque praticar o bem, porque como diz o título, o bem é incansável. Não é verdade? Muito bem. Vamos então agora seguir aqui. E a gente vai agora buscar esse nosso momento de maior paz. Respirando profundamente. Vamos então soltando todo o nosso ar e relaxando. Quem quiser pode fechar os seus olhos. E vamos esvaziando as nossas mentes e vamos nos imaginando
caminhando com Jesus num local de muita luz, sentindo essa calma, essa paz que toma conta de todo o nosso corpo. E vamos então nos entregando aos cuidados da equipe espiritual presente aqui comigo, presente em cada um, na casa de cada um de vocês. E esses amigos, cuidando de nós, vão equilibrando o nosso campo energético, nos trazendo harmonia, nos trazendo serenidade, um estado de leveza e de contentamento. E assim vamos nos tornando cada vez mais receptivos aos fluidos espirituais derramados sobre nós, que vão acalmando toda a dor, qualquer aflição que possamos nós estarmos sentindo neste momento. E além de nós, se você lembrar de alguém na sua família, alguém no seu trabalho, que precise dessa energia, dessa bênção, deste remédio espiritual, pense nessa pessoa neste momento. Que ela possa também estar recebendo essa mesma paz que você está recebendo, que estamos recebendo neste momento. E assim a nossa água vai sendo fluidificada com aquilo que for necessário para a nossa melhora, para as questões físicas, as questões emocionais, as questões espirituais, tudo de acordo com o nosso merecimento. Este é o remédio necessário para enxergarmos o nosso melhor, percebermos que em cada dificuldade deste nosso caminho existe uma nova oportunidade para que a gente possa, como disse Emmanuel, ser renovado, não é? E assim evoluirmos. Então agradecemos com muita gratidão à equipe espiritual que esteve conosco, fluidificou nossa água. E neste momento, podemos então tomar um golinho da nossa água. E é isso, cada um que esteja agora se sentindo um pouquinho melhor. E este melhor que a gente recebeu, esse bem que a gente recebeu, a gente vai retornar agora juntos em vibrações, onde a gente pega esse melhor sentimento do nosso coração, este amor que a gente tem, e a gente eleva os nossos pensamentos em vibrações de amor por todos os planetas, especialmente o nosso planeta Terra. E a gente vibra muita luz e sabedoria para todos os governantes, em todas as esferas do poder, para que possam amar, cuidar, respeitar os seus governados. Vamos vibrar muita coragem e ânimo para todos aqueles que estão desempregados, todos aqueles que estão morando nas ruas, desesperados. Vamos vibrar muita saúde, muita vontade de melhorar para todos aqueles doentes, seja em hospitais ou doentes nas suas casas. Vamos vibrar muita luz, discernimento, muita vontade de melhorar para todos aqueles que estão nas prisões, os irmãos que estão nas prisões neste momento. Vamos vibrar muito amor para todos os asilos, os orfanatos. Vamos vibrar muita saúde e força, determinação para todos os nossos irmãos profissionais da saúde que estão aí incansavelmente na luta contra a Covid. Vamos vibrar muita prosperidade e saúde para todos os nossos amigos e familiares.
Vamos também vibrar muita harmonia, muito amor, muita saúde e prosperidade para os nossos lares. E pedimos também a permissão para vibrarmos muito amor e serenidade para nós mesmos. E neste momento, encaminhando para o término aqui deste nosso momento de aprendizado, e para encerrar, vamos fazer uma prece. Lembrando que a prece nós dirigimos a Deus, a Jesus, ao nosso divino. E essa prece é assim: Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tende vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram a vossa assistência. Incluí para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a pleiade que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, orientem-nos no caminho do bem e nos proporcionem alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina e dai-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre nós. Essa é uma oração muito bonita, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, onde temos várias orações muito boas, muito lindas. Não é não? Então, assim, eu agradeço a presença de cada um aqui na nossa palestra, que cada palavra, que cada frase, que cada pensamento tenha podido entrar no coração de cada um, de maneira a despertar ainda mais esse bem que já existe latente e que a gente possa extravasar, que a gente possa praticar mais em cada um dos nossos próximos dias, não é? Então que vocês tenham todos uma semana iluminada e que sejam instrumentos de Jesus na prática do bem, não é não? E a gente se vê no próximo domingo, tá? Que a paz de Jesus esteja com cada um.